Luciana, bem-vinda de novo ao nosso bate-papo no canal Superasas. E hoje nós temos três assuntos que foram solicitados desde a última vez que a gente fez um bate-papo, né? Que é culpa, vergonha e medo. Obstáculos quase que intransponíveis ao nosso desenvolvimento, não é? Então, antes de mais nada, você pode falar um pouquinho do seu trabalho? Claro que sim. Olá, pessoal. Olá, todo mundo. Um prazer muito grande estar aqui de novo, mesmo para abordar temas difíceis, né, Júlia? Mas, como você falou, que o pessoal, a demanda, o que o pessoal pede, a gente está aqui para isso, para ajudar e esclarecer na medida do possível, né? Eu sou Luciana Zapata, sou da Arquitetando Gente. Trabalho com autoconhecimento, o caminho do Pathway, que é um caminho espiritual de autoconhecimento. Ele é embasado em 258 temas, inclusive todos esses três títulos, culpa, vergonha e medo, cada um é um título, é uma apostila diferente, né? E o caminho do Pathway, que ele vai em busca, ele é um caminho interno, a gente vai detectar as nossas prisões, como a Júlia falou, isso aqui não são prisões, são muralhas que nos impedem da gente avançar nesse caminho de autoconhecimento, que nos impede da gente começar a expressar respeito e amor pela gente mesmo, né? Então, realmente são muros intransponíveis que a gente fica enredado em círculos viciosos. Então, é importantíssimo a gente abordar esse tema, né? E com tudo muito cuidado, porque atrás do medo, da vergonha e da culpa, tem a falta de amor a si, né? Tudo isso se derreteria se a gente se amasse de verdade, né? Então, é um tema que eu adoro, né, Júlia? Estar aqui com você é um prazer imenso, né? É importante que a gente vai batendo papo, mas também a gente vai aprendendo e falando bastante coisas, trocando os nossos saberes, né? Isso é muito bom, é um exercício que eu adoro muito, né? E acho que é isso, Júlia, explicar, né, o autoconhecimento espiritual, que a gente vai em busca de um Deus dentro de nós, que todos nós temos, com uma capacidade de amor monumental, que a gente tem que encontrar essa parte nossa divina, sagrada, e beber dessa fonte de amor a nós, de força, poder, sabedoria, que está tudo à nossa disposição. Isso é um resumão bem grande do Peter, né? E na hora que a gente encontra essa parte nossa mais sagrada, mais espiritual, é essa parte que vai nos ajudar a combater essa culpa, vergonha, esse medo, esses paredões, né? Para a gente ir para um lugar de aceitação a si e amor a si. Que a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para se sentir amados, todos nós, né? Certo? De É isso. começar por nosso auto-amor, né? Isso é Exatamente. tão negligenciado, Nossa, né, pelas pessoas. Elas acham que isso é um egoísmo. Ah, imagina, eu vou me amar mais que aos outros. Não é mais, é primeiro, né? primeiro, exatamente, exatamente. E aí, quando você se ama, você vai amar o outro não por carência de atenção, de carinho, de aconchego, e sim porque você já tem isso. Você já deu isso para você mesma. Então, você não precisa buscar isso no outro. E aí o amor fica incondicional. Exatamente. Esse é o verdadeiro amor, né? Exatamente. Hoje mesmo eu postei um story lá no meu Instagram que dizia exatamente isso, que a gente ofereça o nosso coração, o nosso melhor, né, o nosso amor para quem for, mas que a gente dê a partir da nossa inteireza e da nossa integridade, e não da nossa carência e das nossas necessidades afetivas, porque daí nós vamos barganhar, nós vamos sofrer, nós vamos lutar, nós vamos manipular, que é muito feio isso que a gente não enxerga.
e sempre passar uma vida de luta, de miséria, de pedinte, como pedintes, né? E nunca se sentindo... E é até indigno, né? Depois que eu comecei a estudar o Patrick, é indigno até dessa divindade que está aqui dentro à disposição de nós com uma qualidade amorosa imensurável, né? Então, como eu digo, né, é uma pena que a gente não, a nossa educação, nossos pais, nem por exemplo, nem né, pela mundo acadêmico, né, ninguém ensina isso para a gente, pelo contrário, é combatido, isso é egoísmo, isso é feio, não olhe para você, né, mas isso é um engano e causa um dano a nós, porque a gente vai viver como pessoas miseráveis e pedintes mesmo. A gente não vai viver como pessoas preenchidas, alegres, satisfeitas, completas, transbordando o nosso melhor, né? A gente vai viver de uma forma bem ruim, bem lamentável, né? Isso é muito triste, né, Júlia? A gente constata tudo isso, né? Principalmente os sobreviventes, eles sofrem muito disso, porque eles foram acostumados por outras pessoas que também já é igual uma batata quente que passa de geração a geração. Então, por exemplo, um pai e uma mãe abusivo, né? Abusivos, eles exigem que a criança sirva a eles, porque eles são mais importantes. Sim, sim. E aquela criança existe para isso. Isso. O pai ou a mãe não dá para o filho, ele tira do filho. Tira. Ele usa, na realidade usa, né? Usa. Então a criança vai crescendo achando que ela não pode se colocar nunca, jamais em primeiro lugar. Ela precisa satisfazer todos os outros primeiro e só depois, se sobrar, quando sobrar, aí ela se satisfaz. Mas ela não pode nem esperar isso dos outros, porque o modelo não é de doar, né? E aí vem a bendita culpa, e aí a gente pode começar a falar sobre a culpa. A culpa ela é uma ferramenta, é uma arma usada muito, principalmente em religiões, né? Eu lembro que de pequenininha eu tinha que rezar o credo e bater no peito forte, tinha que bater minha culpa, minha máxima culpa. Quer dizer, é uma autocondenação que não tem jeito. Eu sou uma pessoa ruim, é minha culpa, eu sou pecador, né? E ainda tem uma segunda culpa, né? Primeiro, culpa porque eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa desqualificada, não tenho muito valor, e uma segunda culpa em cima, né, que pesa ainda mais, é a culpa de você sentir desejo de que o outro te ame, né? Quer dizer, então é uma coisa horrorosa, porque aquele direito legítimo de se sentir amado, ele está tão maculado, ele está tão poluído, ele está tão inconsciente e proibido, que a pessoa vai passar uma luta inteira nesse molde, né, de que se papai e mamãe é uma forma, essa forma vira uma condenação, né? Então eu tive que servir aos outros, papai e mamãe, eu provavelmente vou passar uma vida inteira, embora adultos, mas emocionalmente a gente não lida com essa questão. Então, não importa que a gente tenha cabelos brancos, uma idade avançada, né, que a gente seja adulto, mas o nosso comportamento emocional vai ser sempre esse de servir e se sentir muito mal se você quiser receber alguma coisa. Então, é um círculo vicioso, tão ruim, né? Tão sofrido, né? E as pessoas vivem recebendo migalhas. Aí vem a mente racional mais perversa ainda, porque ela está pelo Patrick, ela está contaminada pelo eu inferior, e ela vem, ela usa a nossa inteligência
para nos conformar. Não, você não é boa, você não merece, e fique com as migalhinhas que ainda vêm. Fique satisfeito com isso. Caramba, que jeito de viver triste, né? É lamentável esse jeito de viver. E sempre a culpa para o Patrick, ela é uma das ferramentas mais fortes, né? Junto com a vergonha e o medo, ferramentas fortes do eu inferior, o nosso lado sombra, o nosso lado demoníaco mesmo, né? Para justamente esmagar o nosso coração, para deixar a gente com essa sensação horrorosa de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não merece nada, de que a gente tem que fazer o melhor e dar o nosso melhor em termos de qualidades, virtudes para todo mundo, mas que a gente não tem direito a nada. Né? E ai, se eu sentir alguma necessidade de que alguém me dê algum afeto, algum carinho, alguma intenção, a gente ainda se sente culpado porque a gente não merece. Quer dizer, é uma situação, é uma prisão emocional que tortura, a gente vive de uma forma torturada, né? Então, para o Petro, que eu acho tão lindo, porque ele fala assim, não existe culpa verdadeira. Nossa, quando eu li esse trecho, eu tive que parar, porque me doeu. Eu falei assim, como não? Eu fui a vida inteira treinada e ouvindo de que a gente tem culpa, 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 culpa. Então, o que ele fala numa das apostilas, ele fala, se há uma culpa pequena que a gente pode admitir num certo grau da nossa evolução, é a culpa por não ter se amado o suficiente e aguentado tanta coisa ruim. Tá? Essa é a única culpa que o Peter, não é que permite, mas é o que ele fala, este é o único processo. Lá atrás eu permiti que me tratassem com migalhas, com desrespeito, né? Essa culpa ela é temporária, é pelo tempo que você está tomando consciência de tudo que houve, que a gente permitiu. Houve uma permissão, houve uma cumplicidade, embora oculta, mas houve uma cumplicidade da nossa parte. Nesse ponto de consciência, a gente se sente culpado de uma forma real, naquele momento. Mas a partir do momento que o amor chega a mim, a gente fala, tudo isso foi preciso para que eu chegasse no nível de consciência que eu cheguei agora. Então não há mais culpa, há perdão e amor, perdão, gratidão e amor, perdão, gratidão e amor. Porque eu cheguei a ter aqui, foi tudo preciso que eu vivi lá atrás para chegar até aqui. Então, a culpa, a gente tem que começar a encarar, não dá tanta força para ela, né? Culpa do quê? De ter nascido, de ter respirado, de ter querido ser amado. Porque a gente hoje tem que usar a nossa mente de adultos, né, Júlia? Nós não somos mais crianças. Hoje nós não podemos ficar moldados ao que foi lá atrás. Hoje nós somos adultos. Por que será que eu não mereço amor? Claro que eu mereço. Né? A gente tem que começar a usar a nossa mente a nosso favor para desconstruir essa culpa que, na realidade, ela não é real, ela não é legítima. Sim. Ela é só manipulação, né? Ela é uma armadilha, Júlia, sabe? É nesse sentido que eu estou falando, de aprisionamento mesmo, né? As pessoas que estão nos ouvindo podem constatar. Quando você se sente culpada, você não tem energia, você não tem impulso Não, para cuidar de você. não. Você precisa ser punido, punida. Sim. E se vier alguma coisa ruim para a sua vida, mereceu. Mereço, sim. E aí não sai do lugar. E isso que é o tal do pecado, vamos dizer, né? É a pessoa ficar paralisada em vez de caminhar na sua vida, né? Sim. Então,
jogue fora no lixo, bem jogado, essa culpa, né? E você sabe que eu não estudo pathwork, mas eu tenho também as compreensões, né, dessas coisas, e eu penso que a gente substitui a culpa pela responsabilidade. Perfeito, Né? perfeito. Porque se isso está acontecendo comigo, por exemplo, eu estou num relacionamento abusivo com alguém, em vez de eu me sentir culpada e aceitar esse castigo, né? Entre aspas, eu me responsabilizo por mim. E eu vou sair dessa história. Eu mudo, isso mesmo, perfeito. Eu mudo, né? E quando eu me sinto responsável, eu conservo minha energia, né? Se eu sou responsável, eu também sou capaz. Mesmo que eu não acredite, mas se eu já mudei de sintonia, de culpa para responsabilidade, a capacidade também começa a aflorar, né? Sim. Essa palavra que você falou é chave, né? Porque tanto a culpa, a vergonha, como o medo, né? Eles têm uma característica que, para nós do Pathwork, a gente chama isso, são 3 sentimentos, sensações, que eles vêm do eu inferior, que é o nosso lado sombra, o nosso lado piorzinho, né? Vamos dizer assim, nosso lado sombrio, né? Então, o nosso lado, o nosso eu superior é vida, é amor, é pureza, é tudo de maravilhoso. E o lado sombra, o lado eu inferior, é tudo que é morte, é dor. E começa, uma pessoa que começa a morrer, ela começa a parar, uma estagnação. Isso é muito importante. Quando a gente está com medo, a gente congela. Vocês concordam? A gente fecha. Quando a gente está com vergonha, é pior ainda, porque a gente parece que esconde assim, não quer nem ver. Ai, que coisa feia. A primeira coisa que alguém vai falar de vergonha é assim, ai, parece que a gente quer se esconder até da gente mesmo. Então, esse encolhimento, esta não vida, essa estagnação, né? Esse encolhimento, a gente, em vez de ir para o nosso poder crescer e mudar, a gente encolhe e fica prestes a morrer refém de quem estiver na nossa frente. É o contrário, a gente abre mão do nosso poder divino que existe dentro de nós, do movimento, da vida. Bom, errei aqui. Ok, assumo responsabilidade. Mas vamos tentar, então, dessa outra maneira? A gente continua vivo. O poder ainda está na minha mão. A gente tem o direito de errar. E é errando que a gente aprende. Mas eu não morro, eu não fico, né? Não fico refém, né? Então, esses 3 sentimentos, vocês podem perceber que tanto a culpa, a vergonha e o medo, a gente vai para um estado de congelamento. Nesse estado de congelamento, o nosso poder vai embora, nosso raciocínio não funciona. Parece que falta, né? Parece que os QIs caíram no chão, como eu falo, né? A gente não consegue nem raciocinar, nem entender o que está acontecendo. Então, tudo isso é um processo de um estado de encolhimento, de estagnação e quase que emocionalmente de uma pré-morte mesmo, porque o movimento cessa, o poder vai embora, a sabedoria sai, quer dizer, a gente realmente entra nesse estado de refém. Isso por isso que os sentimentos mais, né, ruins, porque a gente fica realmente no estado de refém. Impotente, que é outro sentimento de morte, né? Porque perdi meus poderes, agora o que eu vou fazer? Né? Não tenho o que fazer. Né? Então, isso que você falou, Júlia, é importantíssimo, esse estado que a gente estagna. Essa estagnação, né? Para qualquer movimento energético, né? Qualquer movimento, a vida está sempre
se movimentando. Um rio, um lago, onde a água não circula, a água começa a apodrecer, vai entrando digerinos, né? A água vai morrendo, né? Não entra oxigênio. Partes do corpo também, onde o sangue não chega, o oxigênio não chega, a gente vai morrendo, né? Então, é esse processo e dói emocionalmente quando a gente para, né? Quando a gente estagna, quando a gente encolhe e o nosso poder a gente entrega para alguém fora de nós, né? Então, isso é um sentimento muito ruim mesmo, né? E os Sério, abusadores, os psicopatas, eles sabem disso. são E mestres. se aproveitam, Uhum, né? uhum, Lançam mão dessas ferramentas para controlar as suas vítimas, uhum. poder sobre elas. E eu estava imaginando outra coincidência aí, quando você falou que isso é do eu inferior, né? Que Sim, em psicologia é o ego, né? sim, E sim, o ego é uma personalidade, uma montagem sim, que a gente faz para sim. viver aqui nessa vida. O eu superior não é isso. Uhum. Se tudo isso for funcionar harmonicamente, o ego está a serviço do eu superior. Sim, Né? sim, Né? sim. Só que quando não existe essa hierarquia, vamos dizer, o eu superior, o eu inferior a serviço do eu superior, Uhum. o eu inferior toma conta e, na verdade, o psicopata é um ego. É isso mesmo, é isso Então, eu mesmo. pensei, nossa, a gente põe o psicopata dentro. Dentro e deixa ele governar, né? Deixa ele no Pois comando. é. Pois E é aí o incrível. eu superior não tem vez, não Não, consegue não consegue, penetrar, né? não consegue, não consegue. A definição, né, do ego, aqui é um pouquinho diferente, mas não importa. O conceito que você falou foi perfeito. É exatamente isso. O ego, com toda a sabedoria, né, a mente egóica, para o Petro, o ego, deixa eu ver como eu vou explicar isso de uma maneira simples. O ego nosso é a nossa individualidade aqui na Terra. Eu sou Luciana, você é Júlia, cada um de nós tem até um nome, né, um título, né? E aí nós somos diferentes, cada um de si, mas dentro de nós tem essa parte do eu superior dentro de nós. Eu e Júlia somos iguais, porque a gente tem uma parte divina que está aqui por nós, né? O ego para o Petro, que ele é neutro, Júlia, depende de que concorrente ele se associa, vamos dizer assim. Eu até brinco com os meus alunos, eu pego né, esse pluguezinho. Então, vamos dizer que isso aqui é a minha tomadinha do meu ego. Se eu não presto atenção e isso aqui liga na corrente do meu eu inferior, que está aqui dentro, a minha inteligência, a minha ação, o meu estar no mundo vai ser danoso, vai ser egoísta, vai ser não se importar com os outros, vai ser para privilegiar a si. E eu vou usar a mente dessa forma perversa. Não me interessa por ninguém aí, a minha volta só interessa e a pessoa vira uma pessoa distorcidamente egocêntrica, egotista, egoísta, etc. Né? Agora, o trabalho do Petro é que a gente prestar atenção, ter consciência nesse plug. Esse plug é a chave. Eu estou tentando explicar de uma forma mais singela. Porque a mente, o meu corpo, a minha individualidade tem que, como você falou, a serviço do meu Deus interno, do que é bom para mim e para a Júlia, e para as pessoas à minha volta, né? Tem que ser eu e os outros. Então, a única coisa, vamos dizer, o que o Patrick vai prestar atenção é essa tomadinha para eu ligar na corrente positiva do eu superior. E daí eu vou construir positivamente o nosso estado de proximidade, de união, de cooperação, né? A gente vai somar e não se destruir, né? É diferente. Então, mas a gente precisa prestar atenção. Por isso que a gente fala que o ego é neutro. Só que
Quando eu não estou prestando atenção, essa tomadinha tem um vício, ela vai lá sempre para o lugar, para a corrente do eu inferior. Esse é o jeito do Patrick explicar, e esse é meu jeito de explicar meio simplório, né? Mas sim, Júlia, o ego deste lugar não vai permitir que a corrente positiva da nossa divindade, do nosso eu superior, chegue e entre no comando. Não vai deixar mesmo, né? Vai ser uma luta, né? E o psicopata, ele sabe manejar muito bem essas tomadinhas, né? Impressionante, né? O psicopata ou a psicopata, por favor, saibam Sim, que a gente está sempre se referindo aos dois, né? sim. Existem tanto de um jeito quanto de Sim, outro, né? Tanto homens sim, quanto mulheres. é verdade. Isso. E a vergonha, Luciana? A vergonha para o Patrick também é outra ferramenta, né, do eu inferior, né? A vergonha também é uma maneira de você fechar as portas para uma compreensão amorosa do que houve, né? Então, todos nós, a gente comete falhas, não é por má intenção, às vezes é porque a gente estava na pressa, às vezes porque eu não estava cuidando de mim, às vezes que eu não estava consciente, mas para o Patrick, nada é errado. E quando algo dá errado, que se isso for enfrentada a situação e que a gente aprenda aonde houve uma permissão, aonde houve uma omissão, aonde houve uma falta de responsabilidade da minha parte, né, com cuidar de mim, né? Então, não há erro para o Patrick, né? Mas nas situações erradas, vamos pôr entre aspas, se a gente aprender de uma forma digna, de uma forma madura, não há nada do que se envergonhar. Porque se aquilo que deu errado for transformado como conhecimento e depois sabedoria, por que eu vou me envergonhar de todas as vezes que eu tropecei lá atrás, de todas as vezes que eu agi mal, de todas as vezes que eu fui permissiva, de todos os relacionamentos que eu não cuidei, que eu não amei a mim em primeiro lugar e permiti que o outro, que o amor que eu tinha pelo outro me fizessem mal. Isso não é coisa, não há, para o Patrick, de novo, não há nada do que se vergonhar. Mas isso só é possível com uma pessoa que tem um campo emocional mais amadurecido. Senão, de novo, o eu inferior vai atuar para que a gente se recrimine, e nesta recriminação não há a transformação em aprendizado. E aí a gente fica de novo naquele processo de morte, refém, dor, autoflagelação, autodepreciação. Quer dizer, é um prato cheio para o nosso lado inferior, culpa, vergonha e medo, porque a gente cai na cilada, na armadilha do nosso inferior, e a gente não vai para a nossa parte mais amadura falar simplesmente assim, errei, permiti, não deu certo. O que eu tenho que aprender aqui? Aprende para que a próxima vez você não caia de novo. Pronto, não é o que é simples assim. É simples assim, mas poxa, eu fui aprender isso com 60 anos. É simples assim, depois que você já bateu com a cabeça 500 mil vezes uma vida inteira, né? Isso que eu falo, eu gosto muito do Petro, porque ele me trouxe tanta clareza. Não há nada em nossa vida para gente, não há nada de legítimo na nossa vida que seja digno de uma vergonha e de uma culpa que você não possa, com amor a si, né? Com amor a si, você não pode falar, ok, vou aprender com tudo isso. E seguimos adiante um pouco mais sábios. Pronto, acabou. Está livre. Nossa, então, em vez de vergonha,
vai substituindo a vergonha por reconhecimento, né? Por Isto, aprendizado. aprendizado. Isto. Júlia, porque assim, né? Vai dizer que a Júlia não errou na vida. Vai dizer que a Luciana não errou na vida. Não fomos permissivas. Por que que a gente é permissivo? Isso é outro tema que eu adoraria também bater papo, né? A gente só permite sofrer, e aí, Júlia, o que você falou é fantástico. A responsabilidade pelo meu sofrimento, ela vai durar até a hora que o meu amor chegar e falar, chega. Então, assim, todo sofrimento... Vou melhorar isso, que eu percebi que não ficou bem esclarecido. Vamos lá. O que eu aprendi com o Petro, né? Todo o meu sofrimento, eu só sofri, deixa eu ver como eu vou falar isso. Eu só sofri na mão dos outros, vamos dizer assim, enquanto meu amor pelos outros era maior do que o meu amor por mim. Isso. Então, o autoconhecimento, esse caminho do Petro, que é um caminho basicamente espiritual e amoroso, a gente vai aprendendo a duras penas a se amar. O dia que Luciana se amar incondicionalmente, como a Júlia falou, a gente não permitirá, não é que não permitirá, não caberá mais ninguém fora de mim que me trate menos. Isso não vai... E mesmo que existir, a gente não perde mais tempo. Sim. Entende? Então, eu acho isso tão fantástico, né? Porque, assim, o meu sofrimento é porque eu ainda não me amo em primeiro lugar. Voltamos àquilo que a gente falou no começo. Sim. Quando a gente se amar e não abrir mão, apesar dos erros que eu faço, mas mesmo assim eu sei que eu venho fazendo o meu melhor, o meu possível, com as minhas qualidades, com a minha sabedoria, com o que eu tenho, eu venho fazendo o meu melhor. Neste lugar, eu sempre falo isso, a gente merece aplausos, reconhecimentos. O dia que eu tiver realmente me valorizando, me amando e reconhecendo as minhas lutas, o meu valor, se passar qualquer pessoa na minha frente e falar, Luciana, não acho que você vale tanto, eu vou falar, que pena que você não acha, porque eu me acho. Não no sentido de arrogância, não é isso. Quando a gente reconhece o nosso valor, quando a gente bebe deste amor que já está dentro de mim, o que falarem lá fora, eles não têm mais poder de retirar esse amor e esse valor dentro de nós, porque é uma conquista profunda, isso é imbatível, né? Tá certo? Concorda, Júlia? Claro, eu acho importante também a gente lembrar que o amor não significa que você só pode amar aquilo que é perfeito, que não tem falha. Não. O verdadeiro amor, o incondicional, ama tanto as vulnerabilidades quanto as virtudes. Então, sim, quando você se ama, não é que você se acha perfeita, não. Você sabe que você tem pontos fracos. Uhum. Enquanto eles forem fracos, você tem que proteger para não se machucar. E pontos fortes. Você sim, reconhece também o que tem de bom em você. Sim, claro que sim. Claro que isso sim. Que é o verdadeiro amor, né? Exatamente. Porque o perfeccionismo é uma ilusão. Uma distorção. Não existe na face da Terra um ser humano perfeito. Não existe. Não existe. Muito menos a gente, né? Então, querer ser perfeito é querer uma coisa impossível. É irreal, né? Irreal e causa sofrimento. Tudo que é fora da realidade causa sofrimento. É muito legal que a gente fala uma coisa, a gente parece jogo de ping-pong, né, Júlia? Porque eu falo uma coisa, você
fala outra, eu falo, meu Deus do céu, ela me deu mais argumento. É muito legal essa conversa. Bom, mas isso que você falou, né? Primeiro você falou a palavra responsabilidade, que eu achei sensacional, e agora você falou do amor incondicional. A imperfeição, né? O Patrick, ele trabalha muito isso, né? Se a gente chegar para todos vocês que vão nos assistir e etc., né, e falar assim, bom, vocês acham que vocês são dignas de amor? Todo mundo vai dizer que não. Ah, sim, eu gostaria, mas todo mundo vai achar que tem uma notinha a menos, né? Ah, eu não, né? E daí o Patrick ele vem falar isso, né? Se você esperar que você só receberá aplauso, admiração, afeto, reconhecimento quando você estiver lá no 100%, né? Isso é uma crueldade do seu eu inferior e da sua criança que fantasia uma Luciana irreal. A criança, nossa, isso é outra linguajar, né? Outro nome que a gente usa, que é a nossa criança interna para o Patrick, que você já deve ter me ouvido falar antes, mas a nosso lado infantil, ele não vive na realidade, ele vive num mundo fantasioso, né? Ele está sempre fantasiando. Então, até a ideia sobre si, sobre o mundo, é sempre fantasiosa. Então, ou eu me acho a maravilhosa ou eu me acho a bela porcaria. Então, precisa vir a nossa parte adulta, a nossa parte, né, adulta, que a gente já é, e falar assim, não, eu sou uma pessoa com um montão de qualidades, mas eu também tenho algo, questões minhas que ainda não estão tão desenvolvidas, ainda estão um pouquinho falhas. E como eu brinco, né, a gente tem uma cesta de qualidades e uma cesta de defeitos. A pessoa livre, evoluída e madura não é aquela que esconde o imperfeito. Pelo contrário, isso é a sua fraqueza, porque você não está dando conta de olhar, encarar e trabalhar com as suas partes fracas, né? Aqui você está mostrando a sua fragilidade, a sua não aceitação. O nosso poder e o nosso valor tá, eu tenho tudo isso de bom e eu também tenho isso de fraco, de a ser melhorado, né? Vou trabalhar com esta cestinha de fraquezas ou fragilidades para o resto da minha vida, né? Mas esta sou eu. Na hora que a gente aceita o melhor que eu posso ser hoje, aqui tem uma força fenomenal. Isso. Aqui a gente é digno de aplauso. Estou longe de estar perfeita, porque até o final da vida eu vou ter que pegar todas essas partezinhas aqui que estão imperfeitas, vou ter que trabalhar com elas e jogar na cestinha das coisas boas. Eu tenho esse trabalho até o final da vida. E como eu falo, Júlia, a gente está aqui, daqui a 10 anos a gente vai estar aqui, mas eu espero que a gente esteja mais inteligente, mais amorosos, mais evoluídos, melhores seres humanos. Eu espero. Eu vou fazer o meu possível para cada dia estar melhor. Daqui a 10 anos eu espero estar muito melhor ainda, né? Mas hoje eu tenho que tirar o chapéu para mim e falar parabéns, Luciana. Eu sei o esforço de tudo que você viveu, eu sei as suas lutas, eu sei as suas conquistas, parabéns. Pronto, acabou, né? Só isso. A gente se reconhecer, né? Isso. Então, voltar a observação, a análise para cá também, não só para o outro, né? Porque isso acontece muito, né? E aí isso acontece também por causa do medo. A pessoa fica tão focada no abusador, na abusadora, Sim. que ela só vê aquilo. Sim. E procura entender, procura ver como é que aquilo lá funciona, porque morre de medo. Sim. Que possa ser machucada, destruída, manipulada, sugada, né? Exatamente. Então, olha o que o medo faz, né? Com a gente. O medo, né, para o Patrick, na realidade, se eu pudesse resumir, eu não, o Patrick ele resume toda a gama de sentimentos, né,
de sentimentos se resume em dois lados, vamos dizer, positivo e negativo. Os sentimentos bons, todos têm origem na palavra amor. Não amor de, eu amo meu marido, eu amo. É um amor que move o universo. É uma palavra gigante. É um amor, esse amor, amor de Jesus Cristo, de Buda, é um amor que realmente move o universo, é um poder monumental. Todos os sentimentos positivos, eles partem do amor, esse amor monumental. E todos os sentimentos negativos partem do medo. Todos eles, vergonha e culpa, eles são resultantes do medo. Então, para o Petrarch, existe dois grandes, como que eu vou dizer? Dois grandes grupos de sentimentos: amor e medo. Quer acabar com medo? Ame-se. Acabou. Quer acabar com a escuridão? Acenda uma velinha pequenininha, acenda um fósforo. Entende? Isso é muito importante, porque o medo, né, o oposto do amor não é ódio, como muitas pessoas falam. O oposto do amor é o medo. E o medo é esse processo de morte que você agora tudo vai acabar, eu vou ser devorado, é uma sensação horrorosa, né? O fim está próximo, acabou tudo. Acabou a luz, acabou a vida, né? Um encolhimento, eu não tenho mais poder, não tenho saída, né? Então, neste lugar, não se critique, porque eu tenho muitos alunos que chegam com medo e eles ainda veem o nosso eu inferior na nossa linguagem e ainda falam, como eu sou burra, como eu sou idiota, olha aqui. Quer dizer, você ainda acaba de afundar você, quer dizer, você vai jogando mais terra em cima de você, né? Então, na realidade, tá com medo, ame-se, ame-se. Ai, Luciana, mas que coisa louca. Pois é, coisa louca. Mas é exatamente como é ame-se. Cada um vai ter um jeito, cada um vai ter um jeito de se amar. Às vezes, amar é simplesmente falar assim, calma, calma, eu tô aqui com você. Tô aqui com você, você não vai morrer. Nós vamos dar um jeito. É só se ouvir falar isso já é uma forma de amor. O medo ele já começa a derreter, entende isso? Mas o medo é que nem escuridão, né? Se a gente tivesse num quarto totalmente escuro, eu não preciso me preocupar em ligar um holofote, a minha força amorosa maior. Mas se eu acender um fósforozinho, a luz já entra. Então é isso, eu preciso ser amorosa comigo quando eu estiver sofrendo ou quando eu estiver com medo. Eu preciso ter alguma forma calorosa, afetuosa, para começar a me resgatar daquele lugar horroroso. Então, calma, calma. Eu estou aqui com você. Eu falo isso, eu falei muito isso para mim a vida inteira. Calma, nós vamos dar um jeito, a gente vai contornar essa situação. Respira, acalma, vamos lá. Essa falinha amorosa é uma forma de se demonstrar afeto. Eu não preciso que alguém venha me salvar. Eu tenho que aprender a me salvar do meu eu inferior que está me encolhendo. Não sei se isso faz sentido, Júlia. Ai, todo sentido. Todo sentido. Porque, de novo, quando a gente espera a salvação de fora, a gente pode ficar esperando a vida inteira, né? Uhum. E mesmo assim, não funciona. Não funciona. Porque é você que tem que dar o passo, né? Exato. Você espera que o outro faça por você algo que, na verdade, você tem que fazer por você, você nunca será capaz de fazer por você. Exatamente. Né? E esperar que o outro faça é uma atitude infantil. Isto. Né? Uhum. E então, esse tópico de amadureça, cresce, né? Também acho que tem bastante no Pathwork, né? Também. Porque
quando a gente se percebe criança, você começa a falar, tá bom, vem cá, eu vou te puxar pela mão e nós vamos crescer, né? Sim, 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 sim. O seu adulto, né, pega a sua criança e leva pela mão, Exatamente, né? exatamente. Isso é uma coisa que eu uso muito nos meus grupos, né? Que quando a pessoa está nesse medo, nesses sentimentos ruins, culpa, é como se estivesse numa bate-caverna. Você está lá, né? Está perdido lá e esperando que um milagre externo aconteça. E neste lugar é horrível, porque você está realmente no seu lado mais imaturo, desprovido do poder divino que está em você. Sim. E numa dependência emocional de que vem um milagre, ou uma salvação, ou uma mão de alguém de fora. Então, você, mesmo que você receba ajuda de alguém que te tire, isto é outro círculo vicioso que você vai se acostumar imaturamente a toda vez que eu cair no buraco, alguém vai me salvar, alguém vai me salvar, né? E a gente precisa lembrar, o Patrick, ele trabalha muito com essa consciência, você não é criança mais, mas a gente emocionalmente age como criança. E daí, para contrabalançar essa sensação horrorosa e imatura que a gente sente, e de impotência que a gente sente, eu jogo muito assim para as pessoas, né? Se fosse uma pessoa querida, uma amiga, um filho, um marido, uma pessoa querida, se essa pessoa entrasse aqui na sala agora, sofrendo, chorando, desesperada, que seja, né? Ou com vergonha, ou com medo, né? Se ela viesse com alguma dor emocional desesperada até você, agora é o que eu falo que deixa todo mundo assim constrangido. O seu lado adulto, amoroso, acolhedor, não estaria imediatamente acessível e disponível para o outro? A gente não vai falar, não, calma, nem tudo está perdido, eu estou aqui com você. A gente não oferece. Isso é uma forma de oferecer o seu melhor, esta é uma forma de oferecer o seu amor para salvar o outro. Agora, pergunta se a gente é capaz, na mesma medida e na mesma rapidez, oferecer isso para nós quando nós estamos no buraco. Não, parece que racham a gente no meio, a nossa adulta, esse é o jeito, Luciana, de explicar. A nossa adulta, não sei onde é que vai parar, parece que ela está em Plutão, porque a gente não acha ela. E a criança nossa lá que está sofrendo, sofrendo, sofre, sofre, até que vem um santo de fora salvar a gente. Caramba, eu fiquei até os 60 anos assim, Júlia. Até que vem o Patrick e fala, vamos parar com essa brincadeira? Cadê a sua adulta que você empresta para sua irmã, você empresta para sua filha, daí começa a ficar aí é uma vergonha interna que você fala, nossa, realmente, cadê a minha adulta? Você começa a ficar constrangida, realmente, mas daí é tipo, né? Vamos, acorde, acorde. Tem uma Luciana gigante aí, tem uma Luciana amorosa que a gente oferece facinho para um filho, facinho. Isso que a gente explica no Petro. O amor ao outro, a gente foi treinado uma vida inteira, a gente dá. Agora, quando a gente sofre e precisaria desse colinho, esse carinho, essa calma, tá tudo bem, a gente vai dar. A gente está em Plutão, a minha adulta, essas horas, não sei o que acontece, né? Então, a gente não precisa aprender sobre o amor, porque isso as pessoas, né, os meus alunos falam, ah, Luciana, é tão difícil. Eu falei, pode parar com essa, porque é traiçoeira a nossa mente, né? Ah, Luciana, então eu vou ter que aprender o amor. Eu falei, não, você já sabe e você dá para qualquer passante na rua. Você só precisa disponibilizar essa arte de ser amorosa com todo mundo, você precisa só aprender a fazer assim, ó. Fica todo mundo constrangido com essa fala, porque ela é verdadeira, né, Júlia? A gente está aqui para a gente aprender só a se amar. O resto, ganhar dinheiro, trabalhar, o resto é o resto, né?
mas eu acho que a nossa humanidade, o grande aprendizado e o grande propósito espiritual é encontrar esse Deus para que ele esteja junto conosco, nos amando, em primeiro lugar, o tempo todo. Eu acho maravilhoso esse Petro. Ele me deu tanta clareza, Júlia, que eu sou apaixonada, você sabe disso. Porque ele resolveu muita coisa, ele explicou muita coisa, ele puxa a minha orelha, ele puxa a minha orelha. Concordo? Você não vai parar de esperar que o marido, o filho, a vizinha te salve? Vamos lá. Você sabe como fazer, vamos lá, né? Então, vai ficando mais, mais fácil. Ai, Júlia, tá Essa, certo? essa história de pôr sempre a solução fora Nossa, aliena a gente da vida. Por exemplo, eu só sim. serei feliz quando, só Nossa, serei feliz se. Pronto, nunca vai ser. Nunca. essas, nunca, nunca. Sabe quando essa condição C vai acontecer? Nunca. Você vai passar uma. Essa é uma. Né, tem uma postura do Petrarch que ele trabalha sobre o perfeccionismo, a vida perfeita. Né? Então, como eu brinco, vida perfeita, sei lá, se eu tenho meia dúzia de filhos, eu tiro aquela foto que demorou 40, bateram 40 fotos para chegar uma foto que todo mundo estava sorrindo. E daí eu ponho no meio da minha sala, marido, mulher e 6 filhos, todo mundo sorrindo. A vida real, metade desses filhos estão chateados, tristes, com problema, cabeça, né, sem aqui a testa franzida. Pronto, a minha vida feliz, naquele, né, todo mundo sorrindo, é tão fugaz, é tão irreal, né? E eu quero que o meu dia a dia volte a ser aquele porta-retrato. Vou passar o resto da minha vida sofrendo. Eu vou passar o resto da vida querendo aquele momento de porta-retrato. Completamente louco isso, né? Não é assim que funciona. A gente tem que ser feliz na realidade, né? Na vida Que é real. dia, noite, quente e frio, Sim, riqueza, pobreza, tudo isso faz parte. E a gente é feliz quando a gente ficar acima disso. Isto também passará, tanto isso, o frio isso, quanto o calor, né? isso. A gente sabe que vai passar, que nunca vai ficar só frio nem só Sim, quente. sim, Então, aceitar esses ritmos de vida é sabedoria, né? sim, sim, E não sofrer com isso, sim. né? E outra coisa importante que você falou, além da gente estar na realidade, eu acho que o que o Petrarch me ensinou muito foi olhar para a realidade e não uma interpretação do que está acontecendo. A realidade é essa, né? É, e, e o que o Petrarch também ensinou é a gente aprender a desenvolver essa autonomia e autossuficiência emocional, ou seja, ter a capacidade de suprir as suas necessidades emocionais sozinhas. Eu não preciso de marido, filho, condições, né? Vida perfeita, calor, frio, não, né? Lidar com a realidade, a minha realidade e a realidade das pessoas e do que acontece e ter a maturidade para a gente se adequar a tudo que vai acontecendo. Se eu não gosto de frio, então, de repente, eu vou para o interior, eu vou trabalhar. Hoje, aqui é um exemplo meio maluco, mas a gente trabalha muito em home office. Bom, não gosto daqui. Olha, tem uma amiga que tem uma casa no Nordeste. Vamos trabalhar lá durante a época de frio, sei lá. Não sei, estou dando um exemplo meio bobo, né? Mas a minha adulta tem. Como melhoro esse mês de frio que a Luciana não gosta de trabalhar? Bom, então vamos colocar 1000 casacos, vamos dar alguma. Eu tenho que saber atender as minhas necessidades emocionais para que eu volte a ficar em paz, né? Para que eu volte, que eu não precise de ninguém lá fora. Senão é uma vida muito ruim, onde você não sabe se tranquilizar, se acalmar, onde você não sabe perceber, começa que a gente nem percebe quais são as nossas necessidades emocionais, né?
E quanto mais a gente aprender as nossas necessidades e o nosso adulto satisfazer, né, mais uma sensação de bem-estar, de felicidade a gente vai viver. Não por dependências do mundo externo ou de situações e condições adequadas, mas muito mais pela minha habilidade, né, de fazer o que for possível e o que está ao meu alcance, de me fazer feliz, de me fazer feliz. Não preciso de ninguém, né? Isso é muito importante, muito libertador, né? Certo. Nisso que você falou, Luciana, de ver a realidade tal qual ela entra ainda uma pergunta que eu quero fazer para você sobre o medo, voltando um pouquinho no medo, Sim. é ter medo de coisas que não existem. Tipo, dá um exemplo, Júlia, só para mim. Monstros no escuro, né? Por exemplo, Sim, né? sim. Ou dá mais poder para aquela pessoa do que ela realmente tem sobre você. Então, você tem medo daquele abusador, daquela abusadora, e esse medo aumenta o poder dessa criatura. Claro que sim, claro Né? que sim. Porque o outro também, o abusador, ele tem uma capacidade demoníaca, para não falar outra coisa, mas é uma capacidade de perceber como manipular, né? Então, ele sabe seduzir e, ao mesmo tempo que ele vai seduzindo, ele vai controlando. Só que ele vai controlando de uma forma realmente demoníaca, porque ele vai tirando o poder do outro. Ele vai tirando, realmente, ele vai tornando o outro refém, impotente e medo e desqualificação. Medo, quer dizer, tudo que a gente está falando, que a gente tem que lutar contra, né? Ele vai montando uma caverna escura e vai fazendo a pessoa acreditar nisso, né? O Petro, que ele é um caminho que ele traz muito. Como que eu vou explicar isso? Né? Porque às vezes tem. Deixa eu ver como eu vou explicar. Ele fala que grande parte dos nossos problemas se resolve no estado de estar no eu real, na nosso lado maduro. O Luciana hoje é uma pessoa madura, né? E Luciana enxergue a realidade, a sua realidade e a realidade do que acontece em volta. Então, o trabalho que eu faço com pessoas que chegam para mim, alunos e sobreviventes, ou alunos quaisquer, se chegam, é justamente a gente trazendo luz, clareza, lucidez e consciência da verdade. Esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é o seguinte: você tem um poder gigante que está dentro de você, mas você acostumou a não usar, né? A gente vai trazendo verdades para a pessoa, porque ela foi tão manipulada, né? Foi tão chipada, que nem um chip, né? Foi tão moldada, tá tudo tão entranhado aqui dentro, né? Chipado aqui dentro, que ela acha que ela não tem valor, ela não tem força, ela não tem energia, ela não tem inteligência, ela vai acreditando nisso. Porque algo que é confirmado, reconfirmado, confirmado várias vezes, acaba a pessoa acreditando, e aquilo que ela acredita virou molde, e o Petro que ainda fala, não é só o molde, virou uma condenação. Você vai condenar, você vai estar condenado a acreditar que você não vale nada até o final da vida, a não ser que você combata isso com consciência, né? Aquilo que você não conhece de você também governa, né? Então, o caminho do Petro é um caminho, ele é lento, de autoconhecimento e que a gente traz muitas verdades. Essa verdade a gente começa a lidar com as coisas de ficção, de imaginação, né? Que não são reais.
né? A gente vai trazendo... É um trabalho lento, viu, Júlia? É um trabalho demorado, lento, porque a gente tem que desconstruir o que o abusador construiu, né? Então, isso é lento, é um trabalho lento. Não adianta falar ser maravilhosa, ser poderosa, a pessoa não vai acreditar. Quem é essa Luciana que está falando isso? Então, devagarzinho, a gente, como eu digo, a gente vai dando pequenas tarefas, né? Para a pessoa começar a perceber o poder dela voltando né? E a gente vai dando todo o apoio, aplauso, né? Por enquanto, a gente se coloca nesse lugar, mas com o tempo, né, a gente vai devolvendo a ela a capacidade de se aplaudir, capacidade de se valorizar, mas leva um tempo, né? E lidar com as irrealidades. Isso também é um trabalho de trazer a pessoa para esse eu real, para a realidade, né? É um trabalho lento, porque a gente tem que desconstruir anos e anos e anos né, a pessoa incutiu dentro dela todos esses valores, esses pensamentos, essas fantasias. Na realidade, é fantasias, não são realidades, né? É um trabalho lento. A pessoa sozinha é muito difícil ela conseguir, porque ela está tão autoconvencida daquilo que falaram, né? Mas é possível mudar, tudo é possível mudar com ajuda, com apoio e principalmente com amor, né? Com amor a gente vai virando esse jogo, né? Tá certo? Não sei se eu respondi, Júlia. Respondeu sim. Né? E aí você detecta que aquele medo que você tem é ilusório, ele não tem Isso, fundamento na isso, realidade. Né? isso. Aquela criatura de quem você tem medo não é tão poderosa assim. Exatamente. Você tem força para se defender. Sim, Você tem força para criar uma barreira emocional, e isso. aí essa criatura não vai mais sugar a sua energia. Não, Você não vai não, permitir. E aí você exatamente, percebe que não é tão poderosa assim. E exatamente. teu medo é que estava te levando a essa ilusão, Isso, isso. né? Esse seu medo que é uma escuridão, você não enxerga mais nada, você não consegue. Existe uma apostila que eu gosto bastante, que do Petro, que é a apostila da defesa, acho que até já te dei essa apostila, né, Júlia? Ele fala que quando a gente está no estado de sofrimento, né, é como se faltasse o ar, e quando falta o ar, a gente entra em... Imagine vocês numa situação onde a gente, de repente, falta o ar, por algum motivo, a gente caiu no fundo do mar, sei lá, a gente começa a ficar tão desesperado que a gente só quer respirar. Só para fazer uma comparação do estado emocional, né, quando a gente está com medo. É como se. Deixa eu ver se eu explico melhor. Para o Petro, que ele vai dizer, para o campo emocional, quando falta amor, o amor e o oxigênio são a mesma coisa. O oxigênio para o corpo, você entra nesse estado de defesa e desespero, e quando falta amor para uma pessoa, ela entra nesse mesmo desespero, tá? Então, começa a faltar amor, a gente começa a faltar oxigênio, a gente começa a se desesperar. Nesse estado de defesa, a gente falta oxigênio, porque eu não respiro direito, a cabeça não funciona direito, eu só quero respirar, eu só quero respirar. Neste lugar, eu não consigo me acalmar, é muito difícil me acalmar, isso precisa ter um treino. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está desesperado no mar, se afogando, é boiar. Já me ensinaram isso, graças a Deus eu nunca tive que. Mas não adianta você lutar com o mar. Não, se você está com medo, não adianta você lutar com o mar. Pelo contrário, você tem que deitar, o corpo boiar e ir respirando e acalmando, para você começar a pensar o que fazer, né? Eu sei que não é fácil isso, mas emocionalmente a gente tem que começar a dar amor para a gente. Calma, calma, respira. Vamos lá, vamos pensar como sair dessa situação, né? Então, eu já nem sei qual a pergunta que você fez, Júlia. Olha, já fui por. Agora eu já me confundi um pouco.
que foi que você Para falou? evitar o medo, a gente precisa olhar para a realidade como ela é. Isso, isso. Então a gente precisa acalmar e a gente precisa calma, calma. Essa pessoa, eu falo muito isso, essa pessoa, ela não está fazendo mal para você, não tem, respira. Vamos entender isso de outra forma. Isso é uma coisa que eu uso bastante também. Parece que a pessoa abusiva, né, a tóxica, ela está fazendo mal para você. O que eu falo para as pessoas, sim, num primeiro momento ela está fazendo muito mal para você, mas assim, ela está sendo quem ela é. Ela Isso. está sendo quem ela é. Ela não sabe ser de outra forma, né? Ela não sabe te dar amor, ela não sabe te salvar. Ela está se revelando a malignidade que ela é. Esse é o estado de eu real. Não é nada contra você, porque não é que ela não está se amando, ela não conhece a palavra amor, ela não, é incapaz de dar oxigênio para você, ela é incapaz de te dar amor. Ela E está sendo quem ela é. O que nós vamos fazer agora com essa realidade? O que nós vamos fazer com essa realidade? Você está querendo amor de uma pessoa que não tem para dar, não conhece amor. Então, a gente vai trazendo a pessoa muito devagar, com muita amorosidade, porque isso dói, tá, Júlia? Isso não é fácil, não. Né? A gente trazer a pessoa de um mundo de faz de conta e trazê-la para a realidade, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis. E por isso que precisa vir com muito amor, no tempo, gradualmente, para trazê-la para a realidade. Essa pessoa nunca de fato te amou porque ela não tem essa capacidade. Sinto muito que você tenha acreditado nisso. Mas agora nós vamos trabalhar com o seu amor, estar na realidade e ver o que você quer fazer com isso, né? Então, esse é o trabalho de trazer a pessoa para a realidade, para que ela tome uma decisão mais consciente, real e adulta. Madura, ela precisa, aquilo que eu falei para você, ela precisa começar a se amar em primeiro lugar, né? Senão ela não sai desse lugar. nossa, muito bom isso que você acabou de falar, porque com isso a gente pode mostrar também para os nossos ouvintes que para nós caminharmos para essa cura, né, para essa integridade, é só através do trabalho em nós mesmos. Não tem outro, não tem outro caminho, né? Sim, Não não é tem. fugindo para outro país, não é Não. fugindo de indo para uma cidade aparentemente melhor, não é externa a solução. Ajuda, né? Mas Sim. não está aí a solução. Uhum. Claro que ajuda você não ter mais contato físico, né, Sim, presencial com a pessoa que abusou de você, sim, isso ajuda, mas só isso não resolve, exatamente. né? Porque Precisa você vai continuar prisioneira em outra relação, outra dinâmica, né? isso, né? E daí, então, esses grupos de pathwork ajudam no processo de autoconhecimento. Uhum, uhum, uhum. E outros grupos também, né? Sim, claro que sim. Você falou uma coisa importantíssima, Júlia, que é assim, é, a pessoa, por exemplo, a pessoa ela vem nesse processo de conscientização, né? Ela começa a perceber a verdade da relação e do engano, da ilusão que ela viveu. Isso tem um primeiro momento que é dificílimo para a pessoa, que é os sonhos infantis, né? As ilusões, as fantasias, o mundo infantil começa a ruir, Sim, né? Porque a verdade entra. Essa talvez seja a hora mais difícil. Então, por isso, um grupo, uma terapia, precisa, né, ter um respaldo, um suporte
porque nessa hora é muito difícil, porque é a ruptura do sonho infantil, né? Mas, ao mesmo tempo que eu falo para os meus alunos, na hora que esse sonho de criança ele arrebenta e quebra em pedaços, ele é preciso para que o ser verdadeiro e adulto finalmente desperte, né? E logo, logo vai vir o alívio, porque daí você começa a olhar a verdade de quem você é. E também mais uma coisa que você falou importante, né? O abusador, ou qualquer outra pessoa que te faça mal, né? Sim, a gente, dependendo da relação, a gente precisa afastar ou estar contato zero, ou longe, o que seja, até para a gente respirar, né? É muito sofrimento ficar lá refém daquela situação, mas o Peter também vai falar assim, em algum momento lá na frente, quando esse seu adulto agora florescer, emergir, aí a coroação, Júlia, vai ser quando lá na frente, em algum momento, você vai cruzar com a pessoa, sei lá, até por questões legais, de separação, ou seja, né? Lá na frente, você vai olhar para os mesmos inimigos que eram inimigos mortais, você vai falar, meu Deus, essa pessoa encolheu de tamanho, né? A gente começa a ter uma sensação, porque a gente agora cresceu, não fisicamente, tá, gente? A gente cresceu em tamanho emocional. A minha adulta agora existe. Então, esse é o processo, é fechar com chave de ouro um processo de um crescimento e um despertar do nosso adulto real aqui dentro. Porque aquela mesma pessoa que me fez mal durante tanto tempo, o Peter que ele fala assim, a gente precisa dos nossos inimigos lá na frente para ver que a gente fez um trabalho interno tão perfeito que eles agora voltaram a ser neutros. Eles perderam a força, entende? Isso é fenomenal, né? Ele vai ser só uma pessoa que, se você cruzar com ele em algum momento ou lembrar dele, você vai até estranhar e falar, poxa vida, meu Deus, que medo era esse que eu tinha? Né? Que culpa era essa? Né? E a gente vai ver o nosso engano que nos manteve nessa jaula, né? E que hoje a gente despertou e fala, caramba, a pessoa... Por que eu dei? A gente até se espanta e fala, meu Deus, como é que eu dei tanto poder para essa pessoa por tanto tempo? Sim, Não é verdade, Júlia, é isso? é isso aí mesmo. Os outros só têm poder sobre nós aquele que nós permitimos, né? Uhum. Ótimo. Nossa, que tônica maravilhosa para a gente encerrar o vídeo de hoje, Opa! né? Porque vem mais. E olha, vocês que estão nos ouvindo, por favor, coloquem suas perguntas, suas dúvidas. A gente vai olhar tudo e num próximo vídeo nós respondemos, né? Palavra final, Luciana? Bom, só tenho a agradecer, Júlia. Se você não corta, é capaz da gente ficar aqui até a próxima sexta-feira. Muito bom conversar com você. Reforço o que a Júlia falou, a gente está aqui à disposição e a gente pode falar de qualquer assunto, mas é muito importante a contribuição de vocês, que vocês vão pontuando para a gente, colocando aí nos comentários o que vocês gostariam, porque assunto aqui não acaba mais, e o que vocês gostariam, quais são as suas necessidades, que a gente, com o maior prazer, né, Júlia? A gente marca e vamos ficar conversando sobre isso. Muito obrigada pelo convite novamente, e a gente espera por vocês, hein, pessoal? Os comentários, sugestões e etc. Até a próxima, Júlia. Até a próxima, Luciana. Fique bem. E vocês todos também, fiquem bem. Exatamente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.